A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós entramos no dia 70 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Números do capítulo 31 ao capítulo 33. Nosso tema, Vitória e Memória. Uma leitura bem bacana, amém? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe, comenta, assim você nos ajuda e também faz com que mais pessoas desejem conhecer as Escrituras, amém? Vamos lá. Números 31, a vitória sobre os midianitas. O Senhor disse a Moisés: vingue os filhos de Israel dos midianitas, depois disso você será reunido ao seu povo. Então Moisés falou ao povo dizendo: armem alguns de vocês para a guerra, e que eles saiam contra os midianitas para fazerem a vingança do Senhor contra eles. Enviem à guerra 1000 homens de cada tribo entre todas as tribos de Israel. Assim, dos milhares de Israel foram mandados 1000 homens de cada tribo, 12.000 ao todo, armados para a guerra. Moisés mandou-os para a guerra 1000 de cada tribo juntamente com Finéias, filho do sacerdote Eleazar, o qual levava consigo os utensílios sagrados e as trombetas para o toque de ataque. Eles atacaram os midianitas como o Senhor havia ordenado a Moisés e mataram todos os homens. Mataram, além dos que já haviam sido mortos, os reis dos midianitas, Evi, Requem, Zur, Ur e Reba, 5 reis dos midianitas. Também mataram a espada Balaão, filho de Beor. Porém, os filhos de Israel levaram presas as mulheres dos midianitas e as suas crianças. Também levaram todos os seus animais, todo o seu gado e todos os seus bens. Queimaram todas as cidades em que os midianitas habitavam e todos os seus acampamentos. Pegaram todo o despojo e todos os prisioneiros, tanto de pessoas como de animais. Trouxeram a Moisés, ao sacerdote Eleazar e à congregação dos filhos de Israel, os cativos, os prisioneiros e o despojo para o arraial nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. O tratamento dos cativos. Moisés, o sacerdote Eleazar e todos os chefes da congregação saíram a recebê-los fora do arraial. Moisés se indignou contra os oficiais do exército, capitães dos milhares e capitães de centenas que vinham do campo de batalha. Moisés lhes disse: por que vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor. E assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Agora, pois, matem, dentre as crianças, todas as do sexo masculino. Matem também todas as mulheres que já tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele. Mas todas as meninas e as jovens que não tiveram relações com algum homem, deitando-se com ele, deixem viver para vocês. Fiquem acampados durante 7 dias fora do arraial. Todos os que tiverem matado alguma pessoa ou tiverem tocado em algum morto devem se purificar no 3º dia e no 7º dia. Purifiquem a si mesmo e também aos seus prisioneiros. Purifiquem também todas as roupas, todos os objetos feitos de couro, todos os objetos feitos de pelo de cabra e todo o artigo de madeira. Então o sacerdote Eleazar disse aos homens do exército que tinham ido à guerra: este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou a Moisés: o ouro, a prata, o bronze, o ferro, o estanho e o chumbo, tudo que pode suportar o fogo, vocês devem passar pelo fogo para que fique puro. E ainda terá de ser purificado com a água purificadora. Mas tudo o que não pode suportar o fogo, vocês devem passar pela água. Lavem também as suas roupas no 7º dia, para que vocês fiquem puros e depois poderão entrar no arraial. A divisão do despojo. O Senhor disse a Moisés: faça a contagem daquilo que foi aprisionado, tanto de pessoas como de animais, com a ajuda do sacerdote Eleazar e dos chefes das casas dos pais da congregação. Divida aquilo que foi aprisionado em 2 partes iguais, uma para os soldados que saíram à guerra e outra para toda a congregação dos homens do exército que saíram a esta guerra. Cobre um tributo para o Senhor, de cada 500 cabeças, uma.
tanto dos homens como dos bois, dos jumentos e das ovelhas. Toma esse tributo da metade que toca aos soldados e entregue-o ao sacerdote Eleazar, como oferta ao Senhor. Mas da metade que toca aos filhos de Israel, de cada 50 tome um, tanto dos homens como dos bois, dos jumentos, das ovelhas, de todos os animais, e entregue isso aos levitas, que têm a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor. Moisés e o sacerdote Eleazar fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. O total do despojo que os homens de guerra pegaram foi de 675 mil ovelhas, 72 mil bois, 61 mil jumentos e 32 mil pessoas, as mulheres que ainda não haviam tido relações com homens algum, deitando-se com ele. E a metade, a parte que cabe aos que saíram à guerra, foi em número de 337.500 ovelhas. O tributo em ovelhas para o Senhor foram 675. E os bois foram 36 mil, e o seu tributo para o Senhor, 72. E os jumentos foram 30.500, e o seu tributo para o Senhor, 61. As pessoas foram 16 mil, e o seu tributo para o Senhor, 32. Então Moisés deu ao sacerdote Eleazar o tributo da oferta do Senhor, como esse havia ordenado a Moisés. Da metade que cabe aos filhos de Israel, que Moisés havia separado da parte que cabe aos homens que saíram à guerra. A metade para a congregação foram em ovelhas 337.500, em bois 36 mil, em jumentos 30.500 e em pessoas 16 mil. Desta metade que cabe aos filhos de Israel, Moisés tomou um de cada 50, tanto de pessoas como de animais, e os deu aos levitas que tinham a seu encargo o serviço do tabernáculo do Senhor, como o Senhor havia ordenado a Moisés. A oferta voluntária dos capitães. Então os oficiais que estavam sobre os milhares do exército, capitães sobre 1.000 e capitães sobre 100, foram falar com Moisés e lhe disseram: esses seus servos fizeram a conta dos homens de guerra que estiveram sob as nossas ordens, e não está faltando nenhum. Por isso trouxemos uma oferta ao Senhor. Cada um o que achou, objeto de ouro, ornamentos para o braço, pulseiras, sinetes, brincos e colares para fazer expiação por nós diante do Senhor. Assim Moisés e o sacerdote Eleazar receberam deles o ouro, sendo todos os objetos finamente trabalhados. Todo o ouro da oferta que os capitães de 1.000 e os capitães de 6 trouxeram ao Senhor pesou 201 quilos, pois cada um dos homens de guerra havia tomado despojo para si. Moisés e o sacerdote Eleazar receberam o ouro dos capitães de 1.000 e dos capitães de 100 e o trouxeram à tenda do encontro como memorial para os filhos de Israel diante do Senhor. As tribos que ficaram a leste do rio Jordão. Números capítulo 32. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado. Quando viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, que eram boas para a criação de gado, os filhos de Gade e os filhos de Ruben foram falar com Moisés, com o sacerdote Eleazar e com os chefes da congregação. Disseram: Atarote, Dibon, Jazer, Nira, Esbom, Eleale, Sebã, Nebo e Beon, a terra que o Senhor subjugou diante da congregação de Israel, é terra de gado, e esses seus servos têm gado. Disseram mais: se encontramos favor aos seus olhos, permita que a posse desta terra seja dada a seus servos e não nos faça passar o Jordão. Moisés, porém, disse aos filhos de Gade e aos filhos de Ruben: então, os irmãos de vocês irão à guerra enquanto vocês ficam aqui? Por que vocês querem desanimar os filhos de Israel para que não entrem na terra que o Senhor lhes deu? Assim fizeram os pais de vocês quando os enviei de Cades Barneia para ver essa terra. Eles chegaram até o vale de Escol e, vendo a terra, desanimaram os filhos de Israel, para que não entrassem na terra que o Senhor lhes tinha dado. Então a ira do Senhor se acendeu naquele mesmo dia e ele jurou, dizendo: porque não me seguiram com fidelidade, é certo que os homens que saíram do Egito, de 20 anos para cima, não verão a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Somente Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu e Josué, filho de Num, verão a terra porque seguiram o Senhor com fidelidade. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos.
até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. E agora vocês, geração de pecadores, se levantaram em lugar de seus pais para aumentar ainda mais o furor da ira do Senhor contra Israel? Se vocês não quiserem segui-lo também, ele deixará todo o povo novamente no deserto, e vocês serão a causa da ruína deste povo. Então os filhos de Gad e os filhos de Ruben se aproximaram de Moisés e lhe disseram: edificaremos currais aqui para o nosso gado e cidade para as nossas crianças. Mas nós nos armaremos e vamos para a guerra diante dos filhos de Israel, até que os tenhamos levado ao seu lugar. Porém, as nossas crianças ficarão nas cidades fortificadas por causa dos moradores da terra. Não voltaremos para nossas casas até que os filhos de Israel estejam de posse, cada um da sua herança. Porque não heredaremos com eles do outro lado do Jordão, nem mais adiante, porque já temos a nossa herança deste lado do Jordão, ao leste. Então Moisés lhes disse: se vocês fizerem isso, se vocês se armarem para a guerra diante do Senhor, e cada um de vocês armado passar o Jordão diante do Senhor, até que ele tenha expulsado seus inimigos diante dele, e a terra estiver subjugada diante do Senhor, então vocês poderão voltar e estarão desobrigados diante do Senhor e diante de Israel, e a posse desta terra será de vocês diante do Senhor. Porém, se vocês não fizerem isso, estarão pecando contra o Senhor, e fiquem sabendo que esse pecado certamente os encontrará. Construam cidade para os seus filhos e currais para as suas ovelhas, e cumpram o que vocês prometeram. Então os filhos de Gad e os filhos de Ruben disseram a Moisés: nós, seus servos, faremos o que nos foi ordenado. Nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade. Mas esses seus servos passarão ao outro lado, cada um armado para a guerra diante do Senhor, como nos está sendo ordenado. Então Moisés deu ordem a respeito deles ao sacerdote Eleazar, a Josué filho de Num, e aos chefes da casa dos pais das tribos dos filhos de Israel. Moisés lhes disse: se os filhos de Gad e os filhos de Ruben passarem o Jordão, com vocês, cada um armado para a guerra diante do Senhor, e a terra estiver subjugada diante de vocês, então deem a eles a posse da terra de Gileade. Mas, se eles não passarem armados com vocês, terão a parte deles entre vocês na terra de Canaã. Os filhos de Gad e os filhos de Ruben responderam: o que o Senhor Deus disse a esses seus servos, isso faremos. Passaremos armados diante do Senhor a terra de Canaã, e teremos a posse de nossa herança deste lado do Jordão. Moisés deu aos filhos de Gad e aos filhos de Ruben e à meia tribo de Manassés, filho de José, o reino de Sião, rei dos amorreus, e o reino de Og, rei de Bassã, a terra com as cidades e seus distritos, as cidades em toda a extensão do país. Os filhos de Gad edificaram Dibon, Atarote e Aroer, Atarote e Zofá, Jazer e Jogbeá, Bet-Ninra e Bet-Arã, cidades fortificadas e currais de ovelhas. Os filhos de Ruben edificaram Esbom, Eleale e Kiriataim, Nebo e Baal-meon, mudando-lhes o nome, Esima, e deram outros nomes às cidades que edificaram. Os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram para Gileade e tomaram e expulsaram os amorreus que estavam nela. Portanto, Moisés deu Gileade a Maquir, filho de Manassés, o qual habitou nela. Jair, filho de Manassés, foi e conquistou as aldeias dos amorreus e deu-lhes o nome de Avote e Jair. Noba foi e conquistou Kenate com as suas aldeias e chamou-lhe Noba, que era o seu próprio nome. Os acampamentos desde o Egito. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Moisés escreveu os lugares de que saíram, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são essas suas caminhadas, segundo os lugares de que saíram. Eles partiram de Ramsés, no 15º dia do primeiro mês, no dia seguinte ao da Páscoa. Os filhos de Israel corajosamente, aos olhos de todos os egípcios, enquanto esses sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles. Também contra os deuses o Senhor executou juízo. Os filhos de Israel partiram de Ramsés e acamparam em Sucote. Partiram de Sucote e acamparam em Etã, que está no fim do deserto. Partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está diante de Baal-Zephon, e
acamparam diante de Migdol. Partiram de Piairote, passaram pelo meio do mar, em direção ao deserto, e depois de terem caminhado 3 dias no deserto de Etã, acamparam em Mara. Partiram de Mara e chegaram a Elim. Em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam ali. Partiram de Elim e acamparam junto ao Mar Vermelho. Partiram do Mar Vermelho e acamparam no deserto de Sim. Partiram do deserto de Sim e acamparam em Dofca. Partiram de Dofca e acamparam em Aluz. Partiram de Aluz e acamparam em Refidim. Porém ali não havia água para o povo beber. Partiram de Refidim e acamparam no deserto do Sinai. Partiram do deserto do Sinai e acamparam em Quibrote e Ataavá. Partiram de Quibrote e Ataavá e acamparam em Ezerote. Partiram de Azerote e acamparam em Ritma. Partiram de Ritma e acamparam em Rimon Pérez. Partiram de Rimon Pérez e acamparam em Libna. Partiram de Libna e acamparam em Rissa. Partiram de Rissa e acamparam em Quielatá. Partiram de Quielatá e acamparam no Monte Zefer. Partiram do Monte Zefer e acamparam em Arada. Partiram de Arada e acamparam em Maquelote. Partiram de Maquelote e acamparam em Taate. Partiram de Taate e acamparam em Tera. Partiram de Tera e acamparam em Mítica. Partiram de Mítica e acamparam em Asmona. Partiram de Asmona e acamparam em Moserote. Partiram de Moserote e acamparam em Bene-Jacá. Partiram de Bene-Jacã e acamparam em Or-Agigade. Partiram de Or-Agigade e acamparam em Jotbatá. Partiram de Jotbatá e acamparam em Abrona. Partiram de Abrona e acamparam em Ezion-Geber. Partiram de Ezion-Geber e acamparam no deserto de Zim, que é Cádiz. Partiram de Cádiz e acamparam no Monte Or, na fronteira da terra de Edom. Então Arão, o sacerdote, subiu o Monte Or, segundo o mandado do Senhor, e morreu ali no 1º dia do 5º mês do 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito. Arão tinha 123 anos de idade quando morreu no Monte Or. Então o rei cananeu de Arade, que habitava no sul da terra de Canaã, soube que os filhos de Israel estavam chegando. Eles partiram do Monte Or e acamparam em Zalmona. Partiram de Zalmona e acamparam em Punon. Partiram de Punon e acamparam em Obote. Partiram de Obote e acamparam em Ige-Abarim, na fronteira de Moabe. Partiram de Ige-Abarim e acamparam em Dibon-Gade. Partiram de Dibon-Gade e acamparam em Almon-Diblataim. Partiram de Almon-Diblataim e acamparam nos montes de Abarim, diante de Nebo. Partiram dos montes de Abarim e acamparam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. E acamparam junto ao Jordão, desde Bet-Gesimote até Abel-Sitim, nas campinas de Moabe. Deus manda expulsar os moradores de Canaã. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando vocês tiverem passado o Jordão para entrar na terra de Canaã, devem expulsar da frente de vocês todos os moradores da terra. Destruir todas as pedras com figuras e todas as imagens fundidas. Também devem derrubar todos os santuários nos lugares altos. Tomem posse da terra e morem nela, porque eu lhes dei esta terra para que vocês tomem posse dela. Vocês herdarão a terra por sorteio segundo as suas famílias. A tribo mais numerosas deem uma herança maior. A tribo pequena deem uma herança menor. Onde lhe cair sorte, esse lugar lhe pertencerá. Vocês herdarão segundo as tribos de seus pais, porém, se não expulsarem os moradores da terra, então os que vocês deixarem ficar serão para vocês como espinhos nos olhos e como aguilhões nas costas, e eles os perturbarão na terra em que vocês irão morar. E farei com vocês o que pensei fazer com eles. Amém. Vamos às leituras complementares. Começando o registro das jornadas, números 33, 1 e 2. São essas as caminhadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo seus exércitos, sob as ordens de Moisés e Arão. Lembra-te das obras do Senhor. Salmo 77, 11. Diz assim: recordarei os feitos do Senhor.
certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Filipenses 3:13, prosseguindo para o alvo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Nós vemos aqui a importância de fazer registro, de ter datas especiais. Hoje as pessoas não querem mais nem casar, querem simplesmente se juntar, quando o casamento é um sacramento, é algo sagrado, deve ser feita uma festa, deve-se convidar os parentes, os padrinhos, para testemunhar aquele momento e ficar registrado para as gerações futuras o dia em que você se uniu diante de Deus. Quando você foi batizado, quando você aceitou a Cristo como Salvador, teu aniversário, o dia de comemorar, de se alegrar por aquilo que o Senhor tem feito, o dia que o Senhor te encontrou. Amém? Faça memória das coisas boas que o Senhor tem te dado. Também lembra-te das obras do Senhor. Nós lemos em Salmo 77. É para que a gente lembre, para que a gente comemore. E aí, aqui em Filipenses, vemos a palavra dizendo prosseguindo para o alvo. Irmãos, apesar das lutas, o apóstolo diz, eu nem a mim mesmo me julgo. Irmãos, Moisés falhou, todos falharam, mas prosseguiram para o alvo, continuaram na caminhada, continuaram na sua jornada rumo a Canaã. Assim nós também, esquecendo as coisas que para trás ficam, olhando para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, prossigamos para o alvo, a vida eterna, a Canaã celestial. Amém, meu querido? Coloca aí nas anotações o que chamou a tua atenção no dia de hoje, dá um check também de leitura concluída e coloca nos comentários da onde você nos assiste, manda um abraço, coloca o que toca o teu coração. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus e, se Deus quiser, amanhã estaremos novamente dando sequência à nossa leitura. Amanhã, se Deus quiser, encerramos então o livro de Números. Maravilha? Fica na paz do Senhor Jesus.